Olá, eu sou Leandro Tarrataca, este é o programa Verdade Bíblica. Não é nenhuma novidade que a palavra felicidade em inglês é happiness, e vem de happy. Quer dizer, está associado a acontecimentos, coisas que podem ou não acontecer. E dependendo disso, nós seremos felizes ou não seremos felizes. O ensino bíblico sobre felicidade é diferente. Na perspectiva de Jesus, aquele que são seus seguidores, eles acabam tendo a certeza de que a felicidade é um patrimônio interior indestrutível. Veja o que Jesus disse a seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 16. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus estava ensinando seus discípulos que este patrimônio interior que ele oferecia só poderia ser tomado se nós entregássemos. É muito diferente da perspectiva que as pessoas têm em nossa sociedade a respeito de como podem ser felizes. Por exemplo, o milionário grego Onassis, descrevendo a sua perspectiva sobre felicidade, disse o seguinte: Eu já fui como uma máquina de fazer dinheiro. Parece que gastei minha vida num túnel de ouro, buscando uma saída que me conduzisse à felicidade. Mas o túnel apenas continuava sendo construído, sem fim. Após a minha morte, não sobrará nada. Aristóteles Onassis, 1906 a 1975. Grego proprietário de navios. A felicidade cristã permanece mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo quando enfrentamos as lutas, as dores. Esta certeza que nós temos, que não importa se a nosso redor nós temos uma tempestade, o que importa é o que acontece dentro dos nossos corações. E a presença de Jesus é este relacionamento com Deus que garante esse patrimônio interior chamado felicidade. Muitas pessoas que já tiveram tudo na vida, outros que nunca tiveram nada na vida, encontraram em Jesus a mesma fonte de felicidade. Mas existe algumas causas por que nós não conseguimos viver a vida intensamente. Existem causas por que nós não conseguimos viver de fato a felicidade. Vejamos algumas delas. A insatisfação conjugal, de acordo com estatísticas internacionais, é uma das principais causas de infelicidade. Pessoas, antes de casar, eram radiantes, alegres, simpáticas, sociáveis. Depois do casamento, se fecham, como se vivessem dentro de uma concha. Não sorriem, não são felizes, não têm mais amigos. Qual o problema? A causa da infelicidade está sendo o casamento. Aquele que deveria ser um ambiente de construção, de edificação pessoal, para nos tornar melhores, pode acabar se transformando num confinamento, numa prisão, num banimento social, num banimento da felicidade. Quando Jesus fez seu pronunciamento no chamado Sermão do Monte, ele deixou claro que o seu desejo para os súditos do reino era que estes fossem felizes. Eu sei, muitas pessoas afirmam que o cristão deve viver fechado, hermeticamente, numa bolha, num ambiente, longe de tudo. Se viver de forma seta é ainda melhor, quer dizer, renunciando a qualquer coisa que possa trazer prazeres e alegria. Mas este nunca foi o ensinamento de Jesus. Jesus dizia, sim, que a paz que ele oferecia era diferente da paz deste mundo. Jesus dizia que a alegria que ele oferecia era diferente da alegria deste mundo. Mas Jesus nunca disse que o cristão deveria ser alguém amargo, miserável e infeliz. Veja um exemplo na palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados, Macários no grego, significa mais do que feliz. Mas o que fazer? Se quando eu olho ao meu redor, eu olho, por exemplo, para o meu casamento, você olha para a sua família e você se sente triste. Você se sente exatamente assim, arrasado, fincado neste lamaçal de infelicidade. Há um problema. A razão por que você está se sentindo assim
E a razão porque as estatísticas apontam para o casamento como uma das maiores causas de infelicidade está num erro de expectativa. Quando as pessoas se casam, elas estão se casando com um parceiro, parceira, com a pessoa que amavam, mas com uma grande expectativa. Você deve me fazer feliz. Mas a sua esposa não pode te fazer feliz. O seu marido não pode te fazer feliz. A verdade é que por mais que eles tentem, por mais que se esforcem, eles são incapazes de preencher o seu coração com a tão sonhada felicidade. Por quê? Porque assim como num quebra-cabeça você precisa colocar a peça certa no lugar certo, você pode forçar e ela vai encaixar errada em algum lugar, a mesma coisa acontece em nossos corações. Há uma peça que, quando encaixada, nos traz felicidade. Mas essa peça não é o seu marido ou a sua esposa. Essa peça é Jesus Cristo. O que eu recomendo é que, se você está vivendo neste ambiente e sentindo triste, sentindo arrasado porque não consegue ver o seu casamento a realização que você gostaria, talvez seja o momento de você orar. Talvez seja o momento de você dizer: Deus, eu errei nas minhas expectativas. Eu pensei que a minha esposa pudesse me fazer feliz, mas ela não pode. Eu pensei que os meus filhos me fariam felizes, mas eles não podem. Ou o meu marido. E aí então você deve confessar. Você deve dizer: Deus, eu me arrependo disso. E eu quero que você, Deus, seja a fonte do meu contentamento, a fonte da minha alegria. Quando você fizer isso, você verá se cumprir na sua vida, se a sua oração for sincera, se a sua rendição for total, sem reserva, sem nenhum quarto trancafiado no qual Jesus não pode entrar. Mas se você abrir todas as salas, todas as janelas da sua vida para a presença de Jesus, então você vai entender que, apesar das dificuldades, dos problemas, das insatisfações, Jesus tem para você alegria indestrutível. Família. Seu presente. Sua recompensa. Seu descanso. Deus tem mais para a sua família. Família Projeto de Deus. Para uma sintonia diária com o Criador, www.verdadebiblica.net. O melhor estudo da Bíblia não dá apenas informação sobre Deus, também o ajuda a ter intimidade com Ele. Em Efésios, interagindo com Deus, você encontrará lições com histórias, esboços, estudos de palavras e perguntas que o levarão à Palavra de Deus e o ajudarão a colocar em prática verdades espirituais. Para adquirir este livro, entre em contato através do telefone no seu vídeo ou através do site do Verdade Bíblica. Algumas pessoas querem que o cristão seja uma pessoa amarga, querem pregar uma teologia da privação, da tristeza, mas isso não é verdade. Embora historicamente cristãos enfrentaram problemas, perseguições, até mesmo dificuldades financeiras terríveis, o próprio apóstolo Paulo diz que sua vida passou por limitações difíceis ao ponto de ter passado fome, de ter literalmente jejuado por força das circunstâncias e não por motivação religiosa. Apesar de tudo isso, apesar de Paulo ter sido preso, confinado numa prisão fria, terrível, ele escreveu a carta aos Filipenses, na qual ele ordena aos cristãos que se regozijem, que desfrutem de alegria, de júbilo. Como isso é possível? Nós sabemos que existem várias causas de infelicidade na vida. Nós sabemos que existem várias razões pelas quais as pessoas choram e se tornam insatisfeitas. Internacionalmente, as estatísticas apontam para, principalmente, insatisfação conjugal e também para insatisfação profissional. Mas veja só, a insatisfação conjugal tem um problema. É porque a pessoa criou uma falsa expectativa de que o cônjuge, o marido,
a esposa, os filhos poderiam lhe garantir felicidade. Não podem. Deus é quem pode fazer isso. E Jesus disse o seguinte no Evangelho de João, no capítulo 16. Veja só. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A vossa alegria ninguém poderá tirar, por causa do relacionamento que essa pessoa tem com Jesus. Não é que o cristão está sempre deitado num colchão de flores, sem problemas, sem dificuldades. Não, isso não é verdade. A verdade é que, apesar das dificuldades, nós temos um relacionamento dinâmico com Jesus Cristo. Veja só, a segunda razão por que as pessoas se sentem infelizes tem a ver com frustrações profissionais. A insatisfação profissional, sem dúvida alguma, isso pode trazer muita tristeza. Fazer o que não gostamos é, sem dúvida alguma, uma experiência terrível. E eu tenho que dizer que já estive lá algumas vezes na minha vida. Mas veja, o problema é nossa perspectiva. Nós precisamos pensar para quem fazemos. Veja só, nenhum de nós gosta de trocar fralda. Nenhum de nós. Mas quando temos nossos pequenos bebês, nós fazemos isso com carinho, com amor, aprendemos a fazer isso. Aprendemos a cuidar dos nossos filhos, a cuidar de suas roupas, porque amamos aquela pessoa. Então, quando amamos alguém, não é tão importante o que estamos fazendo, mas para quem estamos fazendo. Os jovens, quando estão apaixonados, quando estão tomados por amor, eles são capazes das coisas mais loucas. Não é o que estão fazendo, mas para quem estão fazendo. Nós precisamos ajustar as lentes de nossa perspectiva em nossa atividade profissional. Para quem fazemos o que fazemos? Se você pensa que faz o que faz para aquele chefe inconsistente nas suas promessas, irresponsável, grosso, então você vai viver terrivelmente frustrado. Mas se você entender o que Paulo ensinou, inspirado pelo Espírito Santo a respeito de para quem você faz as suas tarefas, então tudo pode ser diferente. Veja só o que diz a palavra de Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Paulo nos apresenta dois ensinamentos aqui. Primeiro, faça tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Segundo, faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Fazer em nome de Jesus é como se Jesus estivesse praticando aquelas ações em seu lugar. Como Jesus praticaria as ações? Quando nós pensamos em Jesus, ele fez coisas extraordinárias, o nosso mestre, especialmente em seu ministério público. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, por exemplo, não muito nos é dito a respeito da infância de Jesus, mas o que nos é dito é que ele crescia em sabedoria, em estatura e na simpatia do povo. E além disso, Jesus era submisso a seus pais. Imagine, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, sendo Deus em carne, Jesus era submisso aos seus pais. Ele respeitava os seus pais. Nós sabemos que, como bom judeu, Jesus recebeu uma profissão de seu pai adotivo, José, carpinteiro. Ele cumpriu cabalmente esta profissão. Sabemos que por pelo menos 30 anos foi esse o ambiente de Jesus, filho de carpinteiro, aprendiz de carpinteiro e finalmente carpinteiro. Depois Jesus passa a fazer obras extraordinárias. O que quer que você faça, faça em nome de Jesus. Eu já conversei com mulheres que estavam frustradas por causa dos afazeres do lar. Faça como se fosse Jesus fazendo. E segundo, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Veja, se você está ali exercendo a sua atividade profissional e sabe que aquele chato do seu chefe vai chegar a qualquer momento, você não vai oferecer o seu melhor. Talvez quando ele virar as costas, você vai parar e vai fazer alguma outra coisa, porque você não gosta do que faz.
e provavelmente você não gosta para quem você faz. Mas mude a perspectiva. Pense, tudo que eu fizer, eu vou fazer de todo o coração, como se eu estivesse fazendo para Jesus. Esta mudança de perspectiva vai fazer com que você seja muito mais produtivo, vai fazer com que você exerça um trabalho de muito mais qualidade. E acredite, isso pode trazer grandes mudanças na sua vida, inclusive na sua vida profissional. O importante é o seguinte, todos nós somos livres pela graça de Deus para multiplicarmos os nossos talentos, os nossos dons. Você pode procurar boas oportunidades, você pode criar boas oportunidades. Mas pense, a sua felicidade não depende do que você faz. A sua felicidade depende de para quem você faz. Faça para Deus. Por que importa que eu fique hoje em sua casa? A palavra de Deus, dia a dia, com mensagens simples, práticas e objetivas, escritas pelo pastor Leandro Tarrataca. Essa revista irá guiá-lo a um relacionamento dinâmico com Deus. Faça já a sua assinatura anual por apenas R$ 27,00 e receba em sua casa. A palavra de Deus, dia a dia, com você o ano todo. Para uma sintonia diária com o Criador, www.verdadebiblica.net. Às vezes a força do mundo parece esmagadora. Você quer andar para frente em sua caminhada espiritual, mas sente que dá 2 passos para frente e 3 para trás. Como sobreviver e prosperar numa cultura que parece tão oposta ao que Cristo ensinou? As respostas podem ser encontradas em 1 Tessalonicenses, um livro de Jim Gittes e Tony Beckett, na série Interagindo com Deus. Você pode adquirir este livro contactando Verdade Bíblica pelo nosso telefone ou através do nosso site. Quando Jesus pronunciou seu sermão conhecido como o Sermão do Monte, aquela era uma mensagem de convite para os súditos do reino. Jesus estava oferecendo a possibilidade da inauguração do reino, ele era o Messias. E ele fala a respeito de bem-aventurança, mais do que feliz, mais do que feliz. Ele insiste neste ponto. Isto quer dizer que o súdito do reino é alguém feliz. Mas não é feliz na mesma perspectiva de nossa sociedade. Não é feliz na mesma perspectiva dos padrões econômicos, sejam capitalistas, socialistas ou comunistas. A felicidade do cristão é diferente. Aliás, ela é o alicerce de nossa experiência. Quando pensamos em Jesus, às vezes temos a tendência de vê-lo como pintado, pálido, sem cor, sem alegria. Mas quando lemos em Hebreus a respeito de Jesus, a Bíblia nos diz que Deus o ungiu com óleo da alegria. A Bíblia fala do regozijo de Jesus por ver os seus discípulos crendo e produzindo os mesmos sinais que ele havia dito que aconteceriam. E nós vemos Jesus dizendo, se vocês se alegram por causa desses grandes sinais, vocês deveriam antes serem alegres, porque o nome de vocês está escrito no céu. O cristão tem muito para ser feliz. Mas como vimos, existem várias causas para a infelicidade, pelo menos do ponto de vista social. E existe uma terceira causa. Sêneca, filósofo e poeta romano, ele disse o seguinte: que diferença faz o quanto você tem? O que você não tem será sempre uma montanha muito maior. Algumas vezes nossa insatisfação econômica, nossa insatisfação financeira faz com que nós não sejamos felizes. Nós olhamos e percebemos quantas coisas nós não temos. Mas a verdade é que por mais que tenhamos, a montanha de coisas que não temos será sempre maior. Por isso a nossa satisfação não deve se alicerçar sobre nosso patrimônio. É claro, nenhum de nós quer fazer um voto franciscano, nenhum de nós quer viver de maneira asceta, cercado, fechado num lugar sem qualquer recurso disponível. Claro que não. Aliás, a Bíblia nunca diz que o cristão deveria viver assim. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa satisfação e o nosso contentamento independe, ou pelo menos deveria, independer da realidade econômica que estamos enfrentando. Porque em circunstâncias diferentes nós viveremos e desfrutaremos de oportunidades diferentes. Por exemplo, irmãos perseguidos em países distantes, em países em que o cristianismo não é permitido, eles sofrem
por não poderem produzir o mesmo potencial econômico que nós podemos produzir em países livres. Mas será que eles têm que ser infelizes por isso? De maneira nenhuma. Porque a felicidade que eles têm é um patrimônio interior. Veja o que o apóstolo Paulo disse a respeito da questão das finanças. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nesta passagem, o apóstolo Paulo não está proibindo que o cristão seja próspero. Nós sabemos que Jesus foi sustentado por pessoas prósperas. Em Lucas capítulo 8, o texto nos explica a respeito disso. Sabemos que próprio Paulo recebeu recursos de irmãos que contribuíram. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos deixar que as riquezas tomem posse de nosso coração. Quer dizer, nós não podemos ter dois deuses, os recursos financeiros e Jesus. Ou servimos a um, ou servimos a outro. E quando nós começamos a viver tão ansiosos quanto a nossa questão financeira, quando começamos a viver tão angustiados com a questão do dinheiro, é porque estamos tirando o foco de quem é o nosso provedor. Paulo disse que as pessoas que ficam tão centradas nisso, que só pensam em dinheiro, se apaixonam pelo dinheiro, amam o dinheiro, caem em grande tribulação e passam a sofrer terríveis consequências por isso. Eles acabam sendo objeto, inclusive, da exploração de gatunos de espertalhões. O cristão não vive assim. Veja, nossa fonte de contentamento é o Senhor Jesus. Paulo disse assim que nós nem deveríamos procurar nos tornarmos ricos. Mas como é isso? Como alguém daria um conselho desse? Veja, o cristão não quer ser rico. O cristão quer ser mordomo. O mordomo mora na bela casa. O mordomo administra todos os recursos de uma pessoa muito próspera, mas ele não é o dono de nada. Guardado as proporções, é isso que nós somos. Nós não queremos nos tornar donos de todas as coisas. Nós queremos ser mordomos daquele que é o dono de todas as coisas. Nós administramos os recursos de Deus e Deus pode colocar em nossas mãos muitos recursos, muitas coisas, muito dinheiro, muitas propriedades. Mas nós servimos não ao dinheiro, nós servimos a Deus. Dizem que certa vez perguntaram à família Rockefeller: quanto mais de dinheiro é suficiente? E eles disseram, um pouco mais. Sabe, dinheiro nunca tem fim. Nós sempre vamos dar um jeito de gastar um pouco mais. Quando olhamos ao redor, há sempre mais alguma coisa que nós podemos comprar. Há sempre mais uma novidade. Compramos uma TV de tela plana, depois nós temos a Flatron e tantas outras novidades que vão surgindo. Não há fim. Se a sua felicidade depende de consumo, você sempre será insatisfeito. Mas eu quero dizer, a sua felicidade depende do relacionamento que você tem com Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo foi casado? O Evangelho de Judas é autêntico? A Bíblia foi fabricada para atender a propósitos políticos? Há algum código escondido durante séculos na pintura da última ceia? Tudo aquilo em que os cristãos creem tem sido questionado há vários séculos. Mas a verdade do cristianismo continua viva e eficaz. Leia A Verdade sobre o Código, de Leandro Tarrataca. Discutido à luz da Bíblia e analisando as evidências históricas, este livro é um valioso instrumento na defesa da fé cristã. Para uma sintonia diária com o Criador, www.verdadebiblica.net. O melhor estudo da Bíblia não dá apenas informação sobre Deus, também o ajuda a ter intimidade com Ele.
Em Efésios, Interagindo com Deus, você encontrará lições com histórias, esboços, estudos de palavras e perguntas que o levarão à Palavra de Deus e o ajudarão a colocar em prática verdades espirituais. Para adquirir este livro, entre em contato através do telefone no seu vídeo ou através do site do Verdade Bíblica. Jesus te chamou para ser feliz. Agora, quando olhamos ao redor, muitas pessoas são infelizes. Inclusive cristãos são infelizes. Por quê? Porque nós acabamos por abraçar os mesmos padrões do mundo, daqueles que não conhecem a Jesus. As 3 grandes causas de infelicidade são insatisfação conjugal, insatisfação profissional e insatisfação econômica. Claro que todos nós queremos melhorar nosso relacionamento conjugal. Claro que todos nós queremos melhorar em nossa carreira profissional e devemos fazer assim. É claro que todos nós queremos melhorar nossa vida econômica. Mas existe uma coisa, nós precisamos ser gratos pelo que temos hoje. Porque a base da nossa felicidade não depende destas coisas que estão ao nosso redor. A base de nossa felicidade está em nosso relacionamento com Jesus Cristo. É isso que faz toda a diferença em nossas vidas. Se você tiver todos os bens do planeta, a esposa mais perfeita ou o marido mais perfeito, os melhores filhos, mas se você não tiver Jesus, você vai continuar com um coração vazio, como se fosse um grande oco, como se fosse um quebra-cabeça faltando peças. Nada é mais frustrante do que você montar um quebra-cabeça e descobrir que uma peça está faltando. Que aquela peça que terminaria todo o seu trabalho não estava na caixa. É isso que acontece. Nós compramos então uma caixa dizendo que o casamento nos fará felizes. Montamos o quebra-cabeça, uma peça está faltando. Então outros dizem que se você tiver o diploma certo, a carreira certa, você será feliz. Você abre a caixa, monta o quebra-cabeça, uma peça está faltando. Outros dizem então que se você tiver muito dinheiro, puder comprar tudo que os seus olhos desejarem, você será feliz. Abre a caixa, monta o quebra-cabeça, está faltando a peça. A verdade é, você precisa de Jesus Cristo para ser feliz. E então, todas essas outras coisas podem acontecer. Mas se você estiver enfrentando luta em cada uma destas áreas, você pode ter certeza que Jesus estará com você e que Jesus Cristo é a fonte de toda a nossa alegria. Por isso, eu quero convidar você. Coloque um sorriso no seu rosto hoje. Abrace a felicidade que Jesus tem disponibilizado para você e deixe que a vida seja diferente. Olhe a vida por outras lentes. Olhe a vida pelos olhos de Deus. Antes de encerrar esse programa, eu gostaria de oferecer 2 coisas para você. Primeiro, se você ainda não conhece Jesus, não encontrou a felicidade em Jesus, nós preparamos um livreto intitulado A Felicidade é Possível? É um livretinho de fácil leitura em que você vai encontrar o caminho da felicidade através do relacionamento com Jesus. Você pode entrar em contato com o nosso ministério através do telefone que está no vídeo e nós vamos enviar para você esse livreto sem custo nenhum. É um presente do Verdade Bíblica para você. Entre em contato, você deixa o seu nome, o seu telefone, um pastor do nosso ministério vai contactar você e em seguida nós enviaremos. Segundo, eu queria encorajar você a fazer a assinatura anual da nossa revista devocional. Você vai ter uma mensagem para cada dia para você meditar na Palavra de Deus. A assinatura anual custa apenas R$ 27. Entre em contato, faça a sua assinatura. Nosso tempo acabou, eu espero você para o nosso próximo encontro aqui. Deus abençoe e até lá.